Salve omnes! Como vos habetes? Pessoal, comenta aí no vídeo quem usou dicionário quando era criança. Pois bem, eu sou da geração Z, mas eu fui alfabetizada, passei metade da minha infância com acesso à internet, que era, né, gente? Era tempo de internet de escada, complicado, mas assim, por um bom tempo a minha maior fonte de pesquisa foram enciclopédias, não tinha muito jeito. E quando eu não sabia uma palavra, eu ia bem bela procurar nele, no dicionário. Estudar latim passa inevitavelmente pelo uso do dicionário, não tem jeito, mas esse dicionário, que é uma ferramenta maravilhosa, funciona de um jeito um pouquinho diferente do português, especialmente quando a gente vai olhar para os verbos. Bora entender melhor? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que enquanto no português a gente pesquisa o tempo no infinitivo, no latim, quando você correr no dicionário, o que você vai procurar é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Sim, é isso mesmo. Bom, mas vamos com calma, acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre como os verbos são formados antes de realmente abrir o dicionário. Os verbos em latim, como no português, eles se dividem em três partes: o radical, o sufixo temporal e as desinências pessoais. O radical é aquela parte do verbo que guarda o significado mais verdadeiro. Se o verbo fosse uma pessoa, seria tipo a alma dela. Bom, ele termina com a vogal temática da conjugação do verbo. Conjugação que é tipo a família dos verbos, sabe? Que eles se unem por conta dessa vogal, como você está vendo aí na tela. Isso vai ser importante depois, na hora de conjugar os verbos, mas conversa para outra hora. Bom, vamos lá. O sufixo temporal é a parte que indica o tempo e o modo em que aquele verbo está. No latim, a gente tem 12 tempos divididos em três modos, mais as formas nominais. Mas a divisão entre forma ativa e passiva é muita coisa, mas hoje, como o nosso foco é entender o dicionário, eu vou olhar só para o que aparecer ali, no dicionário mesmo, beleza? Basicamente, o que a gente vai precisar saber é presente do indicativo, infinitivo, forma do perfecto e supino. Vamos embora. Opera que antes de detalhar, vale mencionar o que são as desinências pessoais. Basicamente, elas dizem de quem o verbo está falando. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, aquele famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles. É essa desinência também que conta pra gente se o verbo está na voz ativa ou na voz passiva. O latim tem um tipo de verbo específico que tem só a forma da voz passiva, apesar de ter o sentido de um verbo ativo. Esse verbo ele é chamado de depoente. A entrada dele no dicionário é um pouquinho diferente, justamente por ele usar essa outra forma, mas como o raciocínio é mais ou menos o mesmo da voz ativa, eu vou focar na voz ativa e questões particulares desses verbos que se chamam depoentes, a gente olha com mais calma em uma outra aula. Vamos embora. Acho que com essa base já dá para abrir o dicionário. Como eu falei lá no comecinho desse vídeo, no latim a gente procura o verbo pela forma que ele tem na primeira pessoa do presente do indicativo, o famoso eu, ou ego, se você preferir já ir para o latim direto. Bom, começando de trás para frente, o modo indicativo, assim como no português, é o famoso modo da realidade, que fala de coisas que realmente acontecem, aconteceram ou acontecerão. Eu já vou aproveitar essa divisão meio presente, passado, futuro para dizer que o indicativo é composto de 6 tempos, que vão aparecer aí na tela. E para a gente hoje é importante pensar especialmente no presente e no que significa esse perfeito e imperfeito, ou perfecto e imperfecto, que aparece no nome do verbo. Eu escolhi aqui 4 verbos, um de cada conjugação, para a gente olhar e ir construindo as ideias, pensando já nessas entradas de dicionário mesmo. Olhando para o que está em negrito, todos os verbos têm 4 coisinhas. Essa primeira palavra, que é a palavra inteira, é a conjugação do presente do indicativo, que é o tempo do agora. A principal característica dele, falando de forma, é que ele é a junção do radical do imperfeito, ou infectum, em latim, e das desinências pessoais, sem nenhum sufixo temporal. E aqui já vale essa distinção entre infectum e perfectum. Os tempos no infectum são aqueles que não terminam. E os do perfecto são aqueles que terminam. Simples, né? Alguns verbos mudam completamente de forma nessa passagem entre os tempos, como o dico, por exemplo, que vira dixi.
Por isso, o que é importante ter nessa listinha aí do dicionário é as duas formas. Bom, beleza. A quarta forma que tá aí é o final da palavra, como ela será conjugada na primeira pessoa do pretérito perfeito. Aí, para conjugar o restante, você só vai tirar esse i final e ir acrescentando as outras desinências temporais e pessoais. Tá, mas vamos agora voltar lá para as duas primeiras formas que são do infecto. Por que é importante, além da forma de primeira pessoa, ter o infinitivo, que é essa segunda forma que aparece aí? Bom, como você pode perceber, na primeira e na terceira conjugação, as vogais temáticas características, ou seja, respectivamente o A e o I, caem. Por questões fonéticas, como o O, enfim, não é relevante agora isso, mas é importante ter esse registro, que elas caem. Como no português, o infinitivo lativo é uma forma impessoal, ou seja, ele não vai conjugar nas pessoas. E o verbo como substantivo, o nome do verbo. E é ele que marca certinho essa vogal temática junto com o sufixo re, re, né? Por fim, a última forma que aparece aí é o supino, que tem a mesma carinha do participo perfeito, esse tum final, depois do radical da vogal temática. E o supino, ele é usado em coisas bem particulares da língua, assim. Ele tem uma ideia de propósito ou objetivo em verbos que têm movimento, tipo ir, né, ou voltar, enfim. No ablativo, com alguns adjetivos, ablativo que é uma conjugação, enfim, não vou entrar aqui nesse detalhe, ou para formar um outro tempo, por exemplo, o infinitivo futuro passivo. Essa função de formar outro tempo também acontece muito com o particípio perfeito, especialmente na voz passiva, particípio perfeito, que tem essa mesma carinha do supino. Bom, é isso. É isso. Aí ele apresenta se o verbo é transitivo ou não, como todo dicionário, né? Que mesmo em português. E se ele, ou seja, se ele precisa de uma complementação. O verbo depoente, como eu já falei lá atrás, ele segue essas mesmas regrinhas. Então vai aparecer o presente de indicativo, o infinitivo, a forma do pretérito perfeito e o supino. Mas as terminações, ao invés das que eu mostrei aqui para vocês, elas são usadas outras, que são as referentes à voz passiva. Mas isso é assunto para outra aula, como eu também já disse. Então agora eu só vou agradecer muito a todo mundo que assistiu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, me escreve nos comentários que eu vou adorar saber. Gratias máximas, em próximo vídeo.